E aí, alunas do magistério, do terceiro ano e do quarto ano, como que vocês estão? Tudo bem? Estão cumprindo certo aí as regras de prevenção à Covid-19, essa pandemia que assustou o mundo? Mas nós não nos assustamos, né? Porque nós estamos sempre nos reinventando e sempre enfrentando os desafios que a vida nos coloca, né? E lá nas nossas aulas de matemática, de metodologia do ensino de matemática, nós estávamos vendo o uso do material concreto no ensino de matemática para as séries iniciais. Lembram? A gente viu o nosso conteúdo do terceiro ano e do quarto ano, eles estão semelhantes nesse primeiro momento do ano, porque eles são semelhantes mesmo na grade curricular. Depois eles vão se diferenciando, né? O quarto ano já vão ver outros detalhes diferentes do terceiro ano. Mas nós estávamos vendo lá o uso do material dourado, que é um dos tipos de material concreto que utilizamos no ensino de matemática para as séries iniciais. E do material dourado a gente viu o histórico, vimos a criadora do material dourado, Maria Montessori, né, médica italiana. Aprendemos as partes que constituem o material dourado nas nossas aulas, em sala de aula ainda, né? A gente fez até algumas atividades de adição, de multiplicação, de subtração, mas nós não vimos divisão. E a gente vai agora, nas nossas próximas aulas, ver esse material, agora aprender a divisão. Para isso eu trouxe um auxílio aqui, usando algo do nosso cotidiano. Esse pratinho aqui é usado para lanche, é usado nas festas de aniversário. E ele vai nos ajudar no ensino de divisão como um complemento ali usando o material dourado. Então, eu vou postar para vocês lá novamente aquele material para estudo sobre o material dourado. Lá nós teremos algumas atividades para vocês resolverem e teremos avaliação lá também. E nós vamos agora para a nossa aula aprendendo divisão, usando esses pratinhos e usando o material dourado. Vamos lá? Então, meninas do magistério, esse é o nosso material concreto que será utilizado nessa aula. A nossa aula será divisão com o uso do material dourado. O material dourado, nós já tivemos aula sobre ele, vocês já conhecem, mas apenas para a revisão, eu vou apresentar novamente aqui, ó. As placas representam as centenas, as barrinhas representam as dezenas, e os cubinhos representam as unidades. A grande novidade aqui são esses pratinhos, que eles são muito fáceis de adquirir, eles são do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano. São pratinhos usados nas festas de aniversário ou para lanche, né? Esses pratinhos eles vão representar lá na divisão o divisor. Então a quantidade de pratinhos será o valor do divisor. O interessante desses pratinhos é que eles não ocupam muito espaço na mesa das crianças do nosso aluno lá. Então eles podem distribuir quantos pratinhos forem necessários que representem o divisor. E também eles têm uma certa profundidade aqui, ó. Ele não é tão grande nem tão pequeno, mas cabe bastante material dourado aqui dentro, né? Olhem as unidades, olhem as barrinhas. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo, vamos aprender um exemplo de divisão utilizando esses pratinhos e o nosso material dourado. Mas antes de a gente ver essa aula, vamos relembrar aqui a representação dos algarismos utilizando o material dourado. Lembrando que o zero ele é a ausência de unidades, então com o material dourado eu não utilizo nenhuma peça do material dourado.
Depois, o algarismo 1, eu vou utilizar um cubinho, né, das unidades lá, o cubinho. Depois, o algarismo 2, eu vou utilizar 2 cubinhos lado a lado. O algarismo 3, eu vou utilizar 3 cubinhos, porém o terceiro cubinho ele vem acima e mais ao centro. O algarismo 4, eu vou utilizar 4 cubinhos, porém segue um padrão. Vejam o 3 e olhem agora a construção do algarismo 4. Percebam que está havendo a sequência de um padrão aqui. O algarismo 5, seguindo aquele padrão ali, nós vamos perceber essa construção aqui. Esse padrão é também conhecido como perspectiva de Piaget, onde a criança visualmente irá construir no seu pensamento, no seu cognitivo, aquela ideia numérica apenas observando o padrão, sem a necessidade de ficar contando unidade por unidade, pelo menos num segundo momento da sua aprendizagem. No primeiro momento, talvez ainda ela precise contar unidade por unidade, mas ao longo da ampliação do seu conhecimento, ela já vai perdendo essa necessidade de contar unidade por unidade. Apenas olhando para o padrão, ela já sabe aquele valor. Como que nós vamos fazer o 6 aqui? Então percebam o algarismo 5 do lado, ó, percebam o algarismo 5 mais 1. Lembrando então que também na construção dos algarismos utilizando o material dourado, ela também está realizando operações, tanto de adição, como também ela pode utilizar a operação de subtração. Continuando aqui, ó, o algarismo, aqui nós fizemos o 6, vamos fazer o 7 agora. Segue o mesmo padrão, olha, 5 mais 2. Como que a gente construiu o 2 lá? Então, mais 2, seguindo aquele padrão. Vamos para o 8, vou fazer mais acima aqui, ó. Então, eu vou pegar o 5, utilizando aquela ideia. Para fazer o 8 eu preciso de 5 mais 3. Olha aqui. E para fazer o 9 eu preciso de 5. Vamos fazer o 5 aqui novamente, seguindo aquele padrão de 5. Agora mais 4, né? Olhe o 4 ali e olhe a representação aqui do 9. E o 10? A criança poderá dizer, se você perguntar como constrói o 10, ela vai dizer, professora, 5 mais 5. Ela não está errada, mas para o nosso uso do material dourado, já vamos aprender a substituir utilizando a barrinha, né, com a dezena. Então, olha aí o nosso material dourado nos pratinhos. Você já tinha pensado em ensinar divisão dessa forma? Então vamos lá. Eu já deixei registrado aqui a unidade, a dezena e a centena. E nós deixa eu só retirar os pratos daqui. E eu peguei como exemplo de divisão o 126 dividido por 5. 126 é o nosso dividendo, o 5 é o nosso divisor, o quociente será o resultado que nós vamos obter nessa divisão aqui. Vamos lá então? Precisamos de 6 unidades. Então nós vamos construir as 6 unidades utilizando os cubinhos aqui do material dourado. E lembre-se da representação visual das unidades que a gente aprendeu nas nossas aulas. Então nós precisamos de 6 unidades. Então será dessa forma a representação das 6 unidades aqui. Agora precisamos de 2 dezenas. Vamos usar as barrinhas. Duas dezenas, né? E uma centena. Vamos usar a placa. Então temos aqui 126 para dividir por 5, que é o nosso divisor. E o que material a gente vai usar para o nosso
divisor? É claro que vamos usar os pratinhos, que a gente já falou sobre isso. Esse trabalho, ele pode ser feito, essa atividade, ela pode ser feita em duplas, em trio, individual também, né? Depende da estratégia que o professor estiver utilizando. E seria interessante a orientação das crianças para que elas colocassem a distribuição dos pratinhos lá sobre a sua mesa, sobre a carteira do aluno, num padrão, até para elas não se perderem na hora de fazer a divisão. E sempre tomando cuidado na hora de distribuir aqui nos pratinhos, também para não se perder, né? Então, para não fazer com pressa, porque a criança tem um ritmo diferente do aluno, do professor, né? Então, vamos lá? Nós precisamos dividir 126, está aqui, naqueles 5 pratinhos ali. Vamos começar com as unidades que eu tenho aqui. 1 em cada pratinho, né? Sobrou um aqui, deixa ele reservado ali para depois. Temos as 2 dezenas. Lembrando também que, como a criança tem um outro ritmo diferente do professor, é interessante que vá mostrando para elas gradativamente a substituição das dezenas por unidades. Eu vou pegar rápido aqui, mas vocês devem fazer num processo mais conforme o ritmo da criança. Cada professor vai conhecer em que nível já está o seu aluno, né? Então eu vou pegar aqui, substituir as 2 dezenas de barrinhas por unidades aqui. Então eu preciso de 20, né, unidades. Vamos lá então? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Eu fiz bem rápido, né? Mas para a criança, num outro ritmo, né? Dependendo de qual nível de aprendizagem que aquela criança se encontra, qual das séries iniciais ela está, né? Se é no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, cada professor conhecerá o nível de aprendizagem dos seus alunos, né? Então temos 20 unidades aqui, que seriam aquelas 2 dezenas lá do 126. Vamos fazer a divisão de forma igualitária nos pratinhos aqui que representam o nosso divisor. Então estou fazendo a distribuição aqui. Elas podem estar trabalhando em duplas, em trios, em quartetos, mas sempre é importante que o professor esteja acompanhando e dando as orientações necessárias. Muito bem, já temos 5 unidades em cada pratinho aqui. E eu gastei então aquelas 6 unidades, que sobrou uma aqui, e gastei as 2 dezenas distribuindo igualmente nesses pratinhos aqui. Mas ainda temos a centena. Vamos substituir a placa da centena por barrinhas. Então, explicando sempre para a criança que ela vai precisar de 10 barrinhas para dar uma centena. Vamos lá então? 1 barrinha, 2, 4, 6, 8, 10. Então temos aqui 10 barrinhas, que é aquela centena lá do 126. E nós não precisamos substituir elas por unidades. Já podemos colocar elas nos pratinhos, dividindo igualmente aqui por 5, que é o nosso divisor, né? Ó, 2 barrinhas em cada pratinho, gastei. Sobrou uma aqui, ó, uma unidade. Então, aqui nós podemos explicar para a criança o resto 1. O que é o resto, né, lá na divisão? E se as crianças já estiverem num nível mais avançado, onde elas já aprenderam números decimais, nós podemos continuar ainda o processo explicando daí os números decimais, fazendo a divisão desse 1 aqui. Mas não é o caso para essa aula agora. Vamos então fazer agora a anotação do resultado. Então, tiramos os pratos daqui e deixamos apenas um, para nós fazermos a contabilização do resultado. Temos
2 dezenas e temos 5 unidades. Essa é a nossa divisão. Então, dividindo 126 por 5, nós teremos o resultado 25 e o resto 1 aqui, ó. Lembrem daquele resto 1. Se nós fôssemos fazer a divisão no método convencional, de registro convencional, eles teriam, né, que saber a tabela, a tabuada, né, e utilizaríamos ela aqui nessa divisão. 1 nós não podemos dividir por 5, porque ele é menor que 5. Então nós vamos pegar o 12 aqui, né? Na tabela, na tabuada, um número que multiplica por 5 e chega próximo de 12 é o 2, né? 2 vezes 5, 10. O 3 já passaria, então a gente não utiliza o 3. 2 vezes 5, 10. Só que nós vamos fazer aqui uma operação de subtração. 12 menos 10 é 2. Aí ainda, naquele método convencional, a gente aprendeu que a gente desce, né, essa unidade aqui embaixo. E aí vamos tentar dividir 26 por 5. 2 não daria, né? Então tem que ser 26. 26 dividido por 5, lá na tabela, na tabuada, um número que eu multiplique por 5, que chegue próximo de 26, muito próximo, não pode passar, né? É o 5. 5 vezes 5, 25. Fazendo a subtração, 26 menos 25, 1, né, aqui. E esse é o nosso resto, porque nós não podemos mais dividir 5, 1 dividido por 5. Lógico que se as crianças já aprenderam números decimais, a gente continuaria o processo aqui. Mas aqui já é o suficiente para as séries iniciais. Então o resto 1 vai estar explicando aqui o resto 1. Aqui o nosso quociente, né? Quociente. Aqui o nosso divisor. E aqui o dividendo, né? Certo? Eu espero que essa aula já tenha ajudado a gente. A partir de agora eu vou explicar também ainda o uso do material dourado, só que utilizando uma outra ferramenta digital que eu tenho ali, um software, e então vocês vão lembrar sempre dos pratinhos lá e vão lembrar do material dourado, só que é uma outra forma de visualização. Vamos lá, gente? Muito obrigado e não esqueçam de fazer a leitura do material, resolver os exercícios e ter uma avaliação. Até mais!